Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite ou boa tarde. Eu não sei exatamente o horário do início da aula de vocês. Acho que deve bater com as aulas aqui da UF também. 18 horas nós iniciamos aqui. Primeiramente, eu quero agradecer. Eu adorei o contato que eu recebi da Alessandra. Eu gostei da abordagem, da forma de me contactar. Eu me senti muito honrado, muito agradecido para poder dialogar com você sobre RDC Arc. Primeiramente, eu tenho que dizer o grupo de vocês, né? E dar os parabéns pela iniciativa. Então, a Alessandra, o Thiago, a Patrícia, a Vandila, a Ingrid, Vitória, e os parabéns pelo professor Luiz, claro, por essa iniciativa. Vocês me instaram, vocês me provocaram para eu falar sobre RDC Arc. Algo muito importante, algo extremamente relevante no cenário atual de transformação digital no Brasil e algo que eu e o nosso grupo de pesquisa aqui do curso de Arquivologia da UF tem se dedicado tanto. Primeira coisa que vocês me pediram é para falar sobre o conceito e a importância, além da aplicabilidade do RDC Arc. Que é um RDC Arc, né? Esta sigla, esse acrônimo, ele nasce do RDC, Repositório Digital Confiável, tá? Ou em inglês, Trusted Digital Repository. Esse conceito, essa ideia do repositório digital confiável, ele nasce com o modelo AIS. O modelo AIS, vocês já devem ter estudado, já é de conhecimento. Ao mesmo tempo que houve um movimento mundial para responder à demanda da gestão de documentos, gestão arquivística, né, nas duas primeiras idades documentais, corrente e intermediário, também existia uma demanda para dar conta de requisitos para o arquivo permanente, para o arquivo histórico. Só que não ocorreu de forma tão linear e síncrona assim. Primeiramente, que o movimento de modelos de requisitos para gestão de documentos, ele nasceu lá nos Estados Unidos, lá no Congresso americano, quando começaram a acontecer aqueles problemas de falsidade documental, perda documental, na época da Guerra do Golfo. Isso lá em 1991. Foi daí que o Congresso exigiu do DoD, o Departamento de Defesa norte-americano, que criassem um padrão, que solucionassem esse problema. Não podia continuar assim. Pois aí nasceu toda a história dos modelos de requisitos para gestão de documentos. Foi criado o primeiro modelo, o DoD 5015, logo em seguida a Austrália que criou o DIRCS, o AS 4390, que subsidiou dados para 15489, a União Europeia criou o MOREC, que foi se atualizando, o Brasil criou o EARC Brasil, logo em seguida veio o MOREC JUS, um modelo de requisitos para judiciário. Mas veja, todos eles dedicados e tendo como escopo gestão de documentos, produção, manutenção, uso, tramitação, etc., até a destinação final. Ou elimina, ou transfere, ou seja, melhor, recolhe para preservação permanente nos arquivos históricos. Vejam que é quase como um ponto de inflexão, uma alteração da cadeia de custódia aqui. Aí que aparece o RDC, o Repositório Digital Confiável. Foi essa a resposta que a NASA deu, porque a NASA estava perdendo. Vocês viram que as histórias se entremeiam, né? O Congresso norte-americano estava perdendo documento, a NASA estava perdendo registros, estava perdendo autenticidade, estava recebendo aquelas demandas de teorias da conspiração, a NASA não foi na Lua, etc., os dados sendo perdidos, fotografias. E aí, o que eles criaram? Fizeram um convênio com a ISO Internacional, com a ideia de criar um modelo, um padrão que desse conta do arquivamento e da preservação. Olhem, até a origem é diferente, viu? É distinta da ISO, das normas de gestão de documentos para esta norma. Por quê? Porque o arquivamento ele é mais amplo, arquivamento e preservação, manutenção e acesso a longo prazo. Ele é mais amplo, ele não é só arquivístico.
ele serve para biblioteca, para museus e etc. Então, essa é a origem. Quando a Alessandra e o time me provocou, me procurou, essa é a origem. Tá? Existiam problemas na preservação. E esses problemas, é claro, que estavam atacando o mundo inteiro. Esse RDC, Repositório Digital Confiável, quando a gente trouxe ele arquivisticamente para o Brasil, a gente ressignificou ele. A gente adjetivou o RDC e passou a chamá-lo de RDC ARC, Repositório Digital Confiável para Documentos Arquivísticos. Isso está lá na Resolução 39 do CONARC. Mas se vocês olharem a 39, muito em seguida ela foi atualizada para 43. Baixem as duas resoluções do CONARC. No primeiro momento, nós tínhamos a ideia de fazer um repositório para os documentos arquivísticos, um repositório digital confiável, um arquivo permanente digital, ou seja, o RDC lá do modelo AIS, focado para documentos arquivísticos. Logo em seguida, a gente mudou na 43, e aí esse ARC, ele mudou de posição na conceituação. Ao invés de repositório digital de documentos arquivísticos, o ARC que estava lá no fim, a gente puxou ele para o começo, adjetivando o repositório. E aí, como é que a gente chama na 43 mesmo, no RDC ARC? Repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Por que, professor? Porque nós estamos falando de documentos complexos e específicos. Professor, não está ferindo a norma central? Não, nós estamos especificando. Nós seguimos a norma, nós seguimos a 14.721, que é a ISO-AIS. Nós estamos acorde à BNT-NBR brasileira, que é a 15472. Então, o que nós fizemos foi adjetivar, melhorar, localizar, colocar ela num contexto brasileiro do documento arquivístico digital, que é complexo e específico. Documento digital, esse registro, ele não pode ficar fora de um sistema computacional, de um sistema informatizado com requisitos arquivísticos. Nós estamos falando de documento permanente, gente, documentos históricos, eles são imprescritíveis e inalienáveis. Está lá no artigo 10 da Lei 8.159. Na mesma lei, diz no artigo 25 que configura crime adulterar, eliminar ou não preservar permanentemente esses documentos. Por quê? Porque eles são históricos, imprescritíveis e inalienáveis. Eu não posso ter um documento histórico na estante do arquivo histórico, do arquivo permanente, do arquivo municipal. O documento digital, ele tem que estar no ambiente, no RDC ARC. Então, aí eu já complemento outra questão do RDC ARC. O RDC ARC não é só o software. O RDC ARC é um conjunto muito mais amplo. É a infraestrutura, são as pessoas. O arquivista é parte do RDC ARC. São as políticas arquivísticas, são os padrões, são os metadados, a infraestrutura, a execuibilidade financeira. Porque um RDC ARC não pode começar e ser desligado no mês que vem ou no ano que vem. Ele vai ter que funcionar para sempre, ad eternum, ad infinitum. Bem, com isso eu acabei de falar do conceito, da importância e da aplicabilidade. Ele é o arquivo histórico. Ele também pode ser o arquivo corrente intermediário, apoiando o sistema de gestão. Ele não substitui um sistema de gestão, porque sistema de gestão, como eu falei anteriormente, tem norma específica e sistema específico para isso. Na União Europeia, MOREC. Na Austrália, DIRCS. Nos Estados Unidos, DOT 5015. No Brasil, SIGAD e MOREC JUS. E o sistema tem o seu nome, ou é o SIGAD, ou é o Gestão DOC no Judiciário. Então, o que a RDC ARC faria? Para 3 critérios: documentos de longa temporalidade, documentos complexos ou documentos sensíveis. Eu posso usar o RDC ARC em apoio conectado ao sistema de gestão de documentos. Então, vejam, mais uma finalidade. Além de usar ele no arquivo histórico, eu posso usar ele no arquivo corrente intermediário. Eu estou cuidando do horário porque eu não quero passar dos 20 minutos. Eu prometi para a Alessandra 20 minutos. E aí ela me deu alguns tópicos que eu perguntei o que eu poderia falar para a turma. Tá? Qual a sua relação com a preservação digital? Total.
Total, o RDC Arc implementa a preservação digital sistêmica. Lembre que quando nós falamos de preservação digital, eu poderia fazer preservação digital aplicando estratégias de forma manual ou não ativa, não sistêmica. Isso quer dizer, chegou agora aqui um pendrive no meu arquivo histórico, um HD externo e uma fita VHS. E aí eu vou lá, eu, arquivista, e eu pego esse material e eu converto ele para outro formato. Eu baixo aquele PDF do drive, do sistema, converto para PDF-A e volto a salvar. Isso é estratégia de preservação digital. Miguel Ferreira. Migração, conversão, emulação, virtualização e etc. Mas isso não é preservação digital sistêmica, porque eu não fiz isso dentro de um sistema, confinado num ambiente arquivístico com requisitos que obedecem à política. Ah, professor, mas o sistema aí vai funcionar sozinho? Não precisa mais de arquivista? Não, justamente ao contrário. Esse sistema não funciona se não tiver uma política e um plano de preservação dizendo como é que ele tem que trabalhar. Eu tenho que dizer para o RDC Arc que o áudio que chegou em MP3 vai converter para o formato tal. O vídeo que chegou daquela TV digital da universidade em WMV, que é um formato proprietário, Windows Media Video, tem que ser convertido para MKV. Eu converto? Não. Ruptura de cadeia de custódia. Perde a autenticidade do documento arquivístico. Quem tem que converter? O RDC Arc. O ambiente. A plataforma. Mas eu quero mudar o padrão. Mude o plano de preservação digital do RDC Arc. Vá lá no RDC Arc, pegue a política que nós acabamos. Olha a importância da política, a importância do plano de preservação digital. E alimente essa política. Então veja que os RDC Arcs, eles funcionam baseados na política arquivística. Vantagens e desvantagens. Garantia da autenticidade, garantia da confiabilidade. Esse documento não vai ser mexido por uma pessoa, não vai ter ruptura de cadeia de custódia, eu vou ter certeza que ele vai ser acessível no futuro. Desvantagens? Eu tenho que aplicar recursos. Isso não chega a ser exatamente uma desvantagem, são necessidades. Eu tenho que convencer o gestor. Eu não posso partir para um RDC Arc, para um arquivamento digital, sem considerar que eu vou ter que mantê-lo ele para sempre. Isso serviria para qualquer sistema que desse acesso de documentos de caráter permanente, que são imprescritíveis e inalienáveis. Qual o papel do arquivista? O arquivista é o administrador de preservação digital. É ele que cuida do sistema, do funcionamento, das estratégias, das migrações, das conversões, de aplicação da política, de adequação de arranjo. Tudo isso sempre baseado numa política. Não é mais aquela coisa feita à mão. Eu vou lá e eu faço a intervenção no suporte. Eu vou lá e eu corto o pedaço daquele vídeo. Não, agora tudo é via sistema. Mas não é o sistema sozinho. É uma política arquivística que diz como é que isso tem que ser feito. Por isso a literatura, por isso que cada vez mais nós temos cobrado, tem que ter plano, tem que ter política, e é através desse plano e dessa política que os RDC Arcs vão funcionar. Quais os embates que o arquivista precisa na implementação? Ele precisa política. Ele precisa convencer a gestão e ele precisa iniciar isso urgentemente. Nós precisamos transformar digitalmente as nossas instituições. Nós não podemos continuar com um arquivo histórico, um arquivo municipal, um arquivo estadual, que supostamente tem a missão de assumir a custódia, preservar e dar acesso no futuro desses documentos digitais, mas que não tem uma plataforma arquivística com requisitos para isso. Eu preciso chegar a esse momento. Eu preciso fazer o que um arquivo histórico tem que fazer. Oferecer custódia digital e preservação digital sistêmica a longo prazo. Caso contrário, se eu não tiver essa infraestrutura nos meus arquivos históricos, municipais, centrais, estaduais, etc.,
eu vou ficar rotulado de um arquivo só analógico. Eu só ofereço custódia para o documento que chegar aqui de forma analógica. Não, eu preciso oferecer o recebimento de documentos digitais em cadeia de custódia. Como? Através de um RDC-ARC, através do oferecimento para os meus produtores de receber custódia, preservar e dar acesso. O que nós podemos fazer para instituir o RDC-ARC nas instituições, visto que há uma resistência? Essa resistência tem que ser sanada. Eu vou ter que iluminar a cabeça das pessoas. Se há alguma resistência resistindo à literatura, isso a gente tem que nomear. É negacionismo. As pessoas não estão querendo aplicar a ciência. Tá? Ou então vamos olhar na ciência se há uma outra resposta plausível para isso. Não. A resposta para o arquivamento permanente, a preservação digital sistêmica e o acesso seguro garantindo cadeia de custódia são os RDC-ARCs. São os repositórios arquivísticos digitais confiáveis. É a norma ISO internacional. Deixa eu olhar o horário aqui. Não, estou no tempo ainda. É a norma ISO internacional 14.721 do modelo AIS. Foi traduzido ao português do Brasil, virou a BNT-NBR 15472. É a resolução do CONARC número 43, modelo AIS. São todas as literaturas, artigos e etc. produzidos sobre isso. E tem software livre para isso e software proprietário para quem quer pagar. Então, se alguém nega isso, nós precisamos investigar. Por que está negando? É só negacionismo que quer ir contra a ciência? Ou está interessado na possibilidade de adulterar documentos, de falsificar documentos facilmente no futuro? Isso nós temos que investigar porque é uma função social do arquivista. É nosso fazer garantir segurança jurídica para os cidadãos baseado nos documentos. Garantir a preservação, o acesso, que esses documentos sirvam de fonte de prova, garantia de direitos e exercício pleno da cidadania. Então, isso é missão de vocês. Vocês têm que fazer alguma coisa nesse sentido. Vocês têm que se qualificar, vocês têm que se sensibilizar, vocês têm que dizer para os gestores, para os técnicos, para os especialistas, em cada estágio de vocês. Se vocês digitalizam e põem um documento num storage qualquer, esse documento não estará seguro. Uma assinatura digital não garante autenticidade, garante só integridade e autoria. A autenticidade é muito mais complexa, precisa de cadeia de custódia, precisa de preservação digital sistêmica. Quem é que faz preservação digital sistêmica? O RDC-ARC. Aí a importância de ter um ambiente que não é só o software, que não é só o Arquivemática, software livre, ou Roda dos portugueses, software livre, ou as alternativas proprietárias. Muito pelo contrário. São as políticas, os planos de preservação digital, as pessoas, a instituição, toda uma sistemática, uma cadeia de custódia digital, arquivística, baseada em uma preservação digital sistêmica. Gente, não dá para eu ir mais, né? Se vocês deixassem, eu iria longe. E eu tive que fazer o vídeo, claro, porque chocou com o horário da minha disciplina, no ajuste. Eu estarei em aula agora, das 18 horas até as 22, com os alunos aqui da UF, sobre reprodução de documentos, e falando muito sobre RDC-ARC. O que eu espero? Que o vídeo seja útil para vocês, que vocês tenham gostado, um vídeo rápido sobre RDC-ARC, que vocês tenham compreendido escopo, finalidade, conceituação, essas questões que vocês me mandaram. Fico à disposição, me chamem, qualquer coisa, me deem um toque. Professor, quero mais informações sobre RDC-ARC, como é que eu faço para executar um Arquivemática, como é que eu faço para fazer pacotes de preservação. Faça o contato, venha ao nosso grupo de pesquisa aqui e a gente vai dialogar. Obrigado a todos, ótima aula e encantado de ter sido convidado. Até uma próxima.